O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Olá, amigos. Hoje o programa Transição, a Visão Espírita para um Novo Tempo, apresenta um tema da maior importância: a influência dos espíritos nos nossos pensamentos. Para abordar esse tema tão importante, o nosso querido orador, divulgador da doutrina espírita, nosso querido Divaldo Pereira Franco. Obrigada pela tua presença, Divaldo. E sobre esse tema, se os espíritos influenciam nos nossos pensamentos, a pergunta que eu te faço: há espíritos, Divaldo? Sem dúvida. Allan Kardec, aliás, no capítulo 1 de O Livro dos Médiuns, faz essa interrogação. É uma análise a respeito da sobrevivência da vida, a disjunção molecular do corpo material. Depois que ele faz essa interrogação, ele conclui que sim, porque os fatos históricos, sociológicos, de toda a tradição da humanidade confirma: a morte não é o termo da vida, é uma porta que se abre na direção da vida. Existem sim os espíritos. E se eles existem, eles interferem nos nossos pensamentos? É curioso notar que ainda Allan Kardec fez exatamente a mesma pergunta. Interferem os espíritos em nossos pensamentos, palavras e atos? E os espíritos responderam: mais do que supondes, a ponto de que somos nós que vos conduzimos. Numa resposta sintética, poderia dar a ideia de que nós somos marionetes e de que os espíritos nos manipulam. Não é exatamente assim. Mas eles deixaram perceber que, em face das nossas vibrações, da nossa conduta, dos nossos pensamentos, atraímos espíritos semelhantes e então eles nos influenciam, inspiram-nos, seja para o bem, seja para o mal. E em determinados momentos essa influência torna-se poderosa, levando-nos às palavras, conduzindo-nos aos atos. Em realidade, os espíritos interferem bastante em nossos pensamentos. De acordo com o emocional, nós temos a faculdade de emitir os sentimentos, muitas vezes sem nos darmos conta. E como existem espíritos em faixas vibratórias equivalentes, ao captá-las, eles acercam-se. Chamaremos isso de uma afinidade emocional ou de uma sintonia de natureza vibratória. Todos nós temos esse tipo de sintonia. Identificamos-nos com aqueles que são parecidos conosco. Identificamos-nos nos ideais, nas profissões, nos sentimentos, nos relacionamentos. Assim também no mundo espiritual ocorre o mesmo fenômeno. Isto porque os espíritos nada mais são do que as almas dos indivíduos que viveram na Terra, despojados do corpo material. O seu caráter, a sua emoção, a sua conduta é a mesma, porque o fascinante é que a morte não modifica a ninguém. Cada qual morre ou desencarna conforme viveu e prossegue com sua antiera. Daí essas afinidades, essas sintonias são fenômenos naturais das vibrações que vigem no universo e que nos identificam na Terra ou fora da Terra uns com os outros. Divaldo, então, no dia a dia, uma reunião, por exemplo, de negócios, estão ali os espíritos interferindo no pensamento das pessoas. Também nas grandes descobertas científicas, também na alta tecnologia, na ciência, na medicina, em todas essas situações nós podemos ter essa visão que espíritos, que são aqueles que não têm o corpo de carne, estão interferindo. Sem a menor dúvida. É curioso notar muitas vezes que o indivíduo está num ideal, trabalhando exaustivamente para lograr o êxito e chega um momento de desânimo. Os insucessos são tantos, as experiências malogradas, e naquele momento, ápice, a pessoa diz: não vou tentar mais. E súbito, um ânimo novo, uma energia diferente, um entusiasmo. Não, já cheguei até aqui, não vou parar. É uma interferência espiritual. Muitas vezes, nos grandes negócios, o indivíduo pode estar sendo arrastado por alguém mais astuto
e deixa-se levar porque acredita no outro. E súbito, em face da sua vida superior, de conduta nobre, ele para e diz algo, parece que não está bem. Ele pressente. Este pressentimento é uma intuição, é uma interferência de um espírito bom na sua vida. Como também no sentido oposto. A pessoa está em paz e de repente chega-lhe uma ideia tão perturbadora que ele tira a tranquilidade e ele começa agora a ruminar pensamentos que são muito destrutivos. E aquela alegria e a paz de que ele se encontrava possuído cede lugar a um transtorno, interferência de um pensamento espiritual negativo. E nesse caso, Divaldo, a oração, a prece, qual é a importância que tem nesse momento? É uma importância relevante, porque é terapêutico. Se neste momento que vamos escorregando, dissemos, meu Deus, e dermos o nosso grito silencioso, falarmos com Deus. As pessoas sempre pensam que orar é deter-se em palavras repetitivas, em monólogos exaustivos sem a contribuição do coração. No entanto, no momento deste, nós damos um grito à divindade, meu Deus, ajude-me. E mudamos a paisagem mental, o direcionamento da nossa aspiração. Logo, aquela neblina que nos perturbava cede lugar ao sol da paz. E nós voltamos à harmonia, levantamo-nos e até dizemos, ufa, que coisa curiosa, como eu estava derrapando na direção de uma coisa desagradável. A oração é preventiva. Ela é, portanto, uma terapêutica especial para prevenir males. E é também curativa. Mesmo quando se instala o processo negativo, um processo morbífico, a oração contribui maravilhosamente para o refazimento de forças. E o indivíduo se restaura porque ele vincula-se a Deus. E esses pensamentos, eles podem, como você já disse no bloco anterior, estar ligados às questões físicas, de saúde e de doenças, questões emocionais, as questões dos próprios pensamentos que se ruminam. E eu fiquei pensando, Divaldo, que nós aprendemos a evolução da Terra. Primeiro aparecem os minerais, depois vêm os vegetais, os animais, o homem. E o que de mais avançado até o momento no homem, a mente e os pensamentos, não é? E as pessoas não param para se perguntar o que vem depois nessa evolução. Exatamente. Vem a intuição, o estado de vinculação psíquica com o cosmo. Um dos grandes terapeutas neuronais, o Dr. Robert de Rops, que foi discípulo de Pedro Ouspensky, que foi discípulo de Gurdjieff, dizia que na criatura humana há um estágio de consciência. Ele dizia que era o 5º nível de consciência, a consciência cósmica. Sim. Nós vamos encontrar isso aqui na Terra. O apóstolo Paulo, em determinado momento, já não sou eu quem vive, é Cristo. Madre Teresa de Calcutá, eu sou um lápis na mão de Deus. Sim. Chico Xavier, eu sou um amanuense dos espíritos. Pasteur, a minha vida é a caça ao micróbio. Então esse é o pensamento cósmico. Nós saímos do raciocínio extraordinário, da razão de natureza horizontal, para alcançar agora a grande vertical do pensamento divino. É o período da intuição em que a verbalização escrita, o oral, cede lugar à onda do pensamento. E que dizer aqueles, Divaldo, que colocam a culpa em Deus pelos pensamentos? Como Deus permite que os maus espíritos possam atrapalhar os meus pensamentos, Divaldo? Da mesma forma que permite que os bons possam contribuir em favor dos pensamentos saudáveis. Deus estabelece leis de harmonia. A nossa opção pessoal, o livre-arbítrio, é que vai de encontro com aquilo que pode nos acontecer de bom ou de mal. Quem é que não sabe que os maus pensamentos corrompem os sentimentos? Todos sabemos, pelo óbvio, que podemos esperar do pântano, senão podridão, miasma e morte. Porque optamos pelo pântano ao invés do jardim. Se nós buscarmos o jardim da paz, dos pensamentos saudáveis, é claro que teremos perfume. Mas se nós cultivarmos cadáveres mentais, ressentimentos, estaremos no pântano. Dir-se-á. Mas nem sempre se pode estar do bom humor. Mas é lógico, nem sempre. Por isso mesmo que toda vez quando saímos do bom humor, precatemo-nos.
transitemos pelo momento difícil e voltemos às nossas origens. Então isso é muito saudável. Voltando, porque vem ao meu pensamento a lembrança desse seminário que estivemos juntos, e eu gostei muito quando você na época disse que quando vier um pensamento ou um sentimento, tenha, mas não mantenha. Exatamente. Porque é uma maneira também de você não rechaçar. Então ele vem, porque muitas vezes no dia a dia, você acabou de falar, uma contrariedade, exato, uma ocorre. dificuldade, filhos, trabalho, casa, relacionamento, cônjuge, mãe, pai. E então, assim, estamos aqui com um pensamento tão elevado, tão sereno, o tempo todo, 100% do tempo? Não, mas quando você disse deu essa resposta a uma pergunta que te fizeram, aqui também se pode aplicar. Se um pensamento vem, ter um pensamento é uma coisa, mantê-lo é outra. Ainda diria mais. As pessoas me perguntam, mas quando eu tenho um mau pensamento, o que fazer? Já que a pessoa não pode deixar de pensar, toda vez que tiver um pensamento perturbador, negativo, substitua-o por um pensamento bom e positivo. Se a questão é pensar, pense no bem, pense no ideal, pense naquilo que produz frutos sazonados, ao invés de ficar sempre com os pensamentos pessimistas, aqueles que levam ao desequilíbrio e ao mal-estar. E fizeram uma pesquisa há pouco tempo com relação aos pensamentos, esses perturbadores, onde eu fico com medo que me aconteçam coisas ruins, ao longo de muitos anos, acho que foi uma pesquisa de 20, 30 anos, e se chegou à conclusão que 90% ou mais não acontecem. Então, olha quanto gasto, você falou em energia, em eletricidade, quanto se gasta em pensamentos temerosos que não ocorrem. Então, como você disse, quando vem um pensamento, então substitua. Exatamente. Os psicólogos americanos fizeram uma enquete muito curiosa e constataram que por dia, uma pessoa normal tem 95 mil pensamentos. É essa mesmo. 90 mil inúteis. Lixo mental. E nós ficamos cultivando aquele lixo mental com certo entusiasmo. E há pessoas que afivelam a máscara do sofrimento e da miséria moral para provocar compaixão e ressumam somente doença, morbo, desequilíbrio. Então, que esses 5 mil pensamentos, nós selecionemos alguns que sejam positivos. E, curiosamente, à medida que nos habituarmos aos bons pensamentos, criamos também um condicionamento. Sim. E eles fazem-se automaticamente, repetem-se automaticamente. Como psicóloga, você sabe que se nós jogarmos no inconsciente ou vier do superconsciente uma ideia e nós criarmos o hábito, repete-se. Sim. Então alguém me diz, mas o que é educar? Criar hábitos saudáveis, pensamentos saudáveis. Eles se repetem automaticamente e tornam-se uma segunda natureza. E lendo hoje pela manhã Joana de Ângeles, num dos seus livros, ela diz que de tanto enviar esses pensamentos para o subconsciente, chega uma hora, eles se concretizam, não é? Então, pensamentos positivos vão criando forma, porque existe a forma pensamento. Exatamente. O que é a forma pensamento? É essa onda que nós plasmamos com a força da nossa ideia. Então, construímos de maneira psíquica essas formas que mais tarde atacam-nos, porque passam a ser alimento da nossa mente. Em uma obra fantástica de Rochester, Abadia dos Beneditinos, por Vera Krianovsky, ele fala de um recanto na Espanha, um velho convento, onde indo-se, ia-se encontrar formas de pensamentos agressivos, esses miasmas, vibriões mentais, expressão muito comum no Espírito André Luiz, e que todos nós temos, mas também nós temos emissões superiores, que essas devemos cultivar para serem absorvidas. Então nós criamos a palavra psicosfera. Então em torno de nós, a mente produz uma psicosfera que nos nutre e que também se irradia. Daí, pensai nas coisas lá do alto, disse o apóstolo. Divaldo, muito obrigada pela tua presença, por esses esclarecimentos tão importantes. E você, que está nos vendo e nos ouvindo, que possa se sentir estimulado a rever os seus pensamentos, a transformá-los, a dar-lhes forma para que a sua vida se transforme num jardim, como já foi colocado aqui, onde a espiritualidade encontre espaço
para que a sua vida seja repleto de aromas e de perfumes. Até o próximo programa Transição, a visão espírita para um novo tempo.